Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos do 97 ao 99. 97, de 17 de julho de 1900. Luísa dá um alívio a Jesus. Ele a faz considerar os castigos que evita. Tendo recebido a comunhão, não via segundo o costume o bendito Jesus. Depois de ter esperado muito, senti-me a sair de mim mesma e encontrei-o. Assim que o vi, ele me disse: Filha, eu estava esperando por você para poder descansar um pouco em você, porque eu não posso mais. Ah, me deu um alívio. Imediatamente eu tomei meus braços para satisfazê-lo e vi que tinha uma chaga profunda no ombro, que dava compaixão e horror olhá-la. Então, por poucos minutos, repousou. Depois desse breve repouso, vi a chaga havia quase curado. E, entre a maravilha e o espanto, e vendo-o mais aliviado, tomei coragem e disse-lhe: Senhor bendito, meu pobre coração está dilacerado pelo temor de que já não me ame. Temo que tenha incorrido em tua indignação, e por isso já não vens como antes, e não derramas mais em mim tuas amarguras. E não me dás mais, meu bem, qual é o sofrer? E negando-me isto, venha negar-me a ti mesmo. Ah, dá paz a um pobre coração. Diz-me, garante-me, jura-me, amas-me? Continuas a amar-me? E ele, sim, 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 amo-te. E eu, como posso ter certeza disso quando se sabe que uma pessoa é realmente amada, tudo o que quer recebe? Eu te digo, não castigue as nações, e tu as castigas. Te digo, derrama em mim tuas amarguras, e não as derramo. Mas parece que desta vez avanças demasiado nos castigos. Então, onde posso me apoiar para saber se você me ama? E ele, minha filha, você leva em conta os castigos que mando, mas os que economizo não os leva em conta. Quantos outros castigos teria mandado? Quantos mais massacres e mais sangue teria feito derramar se não levasse em consideração aqueles poucos que me amam e que eu amo com um amor especial? Depois disso, parecia que Jesus tomava o caminho para ir aonde aconteciam destroços de carne humana, e eu, querendo segui-lo, não me foi dado fazê-lo, e com suma amargura minha encontrei em mim mesma. Mais um trecho que fala dos castigos, as lamentações da Luísa, e aqui um ponto que é importante para a gente meditar e gravar no coração, essa fala de Jesus, em que ela reclamando dos castigos, parece que ele está castigando mais e mais, e tal, tal, tal. Ele fala, você leva em conta os castigos, mas não leva em conta a amenização desses mesmos castigos, o quanto que eu deixei de castigar, o quanto que foi amenizado esses castigos, por causa das pessoas que eu amo, por causa das almas vítimas, por causa que ele já havia muitas e muitas vezes usado da vida dela para isso, para que a justiça fosse aplacada. Então, muitas vezes, a nossa tendência natural é olhar para aquilo que não foi feito, aquilo que não é feito, e esquecer daquilo que já foi feito. Ou olhar para aquilo que está sendo feito e desconsiderar ou deixar de olhar para aquilo que deixou de ser feito em relação a castigos. E é isso a gente pode levar para várias circunstâncias da vida. Livramentos que muitas vezes a gente tem. Nossa, se nós fôssemos olhar para a nossa vida, até então, o quanto que vivemos uma vida de ofensa a Deus, e o quanto que Ele nos preservou. Eu falo por mim, eu já fui tão preservada por Deus de tanta coisa, e olha que eu vivi muito tempo da minha vida numa ingratidão muito grande com o Senhor, e já conhecendo a palavra, não era alguém que vivia fora da igreja. E mesmo assim, Ele teve muito, muito.
muito amor para comigo. Então, se eu olhar, Senhor, o Senhor não fez isso, o Senhor não fez aquilo, ou o Senhor está fazendo isso e aquilo, não faça, e aí não considera aquilo que foi, o que foi realmente feito de bom ou deixado de ser feito de que não era tão bom. Então, a gente precisa realmente, com os pensamentos de Deus, com a visão de Deus, olhar para além daquilo que é visível, daquilo que está na nossa frente, que está diante dos nossos olhos. Muitas vezes a nossa tendência humana é se fixar naquilo que é o mais imediato, que é mais visível, mais palpável, esquecer daquilo que existe por trás, que existe ali, que está subentendido, que realmente é real, mas que não está ali tão visível. Nesse caso do que Jesus fala de ter poupado muitas vidas, ter poupado, deixado de castigar muita gente. Então, muitas vezes isso é esquecido. No 98 de 18 de julho de 1900, os pecados das nações caem sobre elas mesmas, formando a sua ruína. Encontrando-me em meu estado habitual, vi meu adorável Jesus todo aflito dentro de meu coração, e ao mesmo tempo vi muita gente que cometia muitos pecados. Estes pecados tomavam o voo para mim para vir a ferir o meu amado Senhor, até dentro de meu coração. Mas Jesus os rejeitava de si, e caíam sobre as mesmas nações. E caindo sobre elas, formavam sua própria ruína, mudando-se em tantas espécies de flagelos sobre os povos que dava horror até aos corações mais duros. Então Jesus, afligindo-se de tudo, me disse: Minha filha, até onde chega a cegueira dos homens? Pois enquanto tentam me ferir a mim, ferem-se eles mesmos com suas próprias mãos. Então, aqui também, nessa mesma realidade dos castigos, e aí é onde o Senhor vem falando que se os castigos caem é por causa do próprio homem, por causa das escolhas do homem, por causa dos pecados dos homens. Então, os castigos são consequências dos pecados dos próprios homens, são consequências das escolhas. Que não seja a escolha direta de alguns, mas por causa da escolha de outros, indiretamente outros vão sofrer. Então, só me lembrei agora de estar noticiando o terremoto lá no Afeganistão, que agora é bem recente, agora, né, de hoje, das últimas horas. Muitas pessoas mortas e muitas feridas. Então é um flagelo, é um castigo. Mas por que será que Deus permite esse tipo de flagelo? E ali, quando acontece esse flagelo, acontece castigos, não tem como livrar, selecionar as pessoas. Esses vão ser castigados e esses não. O Senhor não faz essa seleção. Quando ele envia um flagelo, ele envia o castigo, cai sobre todos, principalmente quando tem a ver com natureza. E a maioria dos castigos dos flagelos ele tem a ver com alguma realidade ligada à natureza. Então não tem, ali, Deus não faz essa acepção, não faz essa escolha. Por quê? Porque os maus estão sendo castigados, aqueles que estão em cima do muro também, e aqueles que poderiam ser inocentes, que poderiam não ter a culpa por aquela realidade catastrófica, eles serão os maiores beneficiados. Porque quem é colhido estando ali de forma, não vou nem dizer inocente, mas também inocente, porque tem muitas crianças envolvidas, elas recebem ali uma graça muito grande de serem colhidas numa situação tão catastrófica. E muitas daquelas pessoas que porventura venham a sobreviver, elas têm uma nova oportunidade de repente, de mudar algumas atitudes, de mudar de vida. Então, sempre são avisos, sempre é um amor de Deus, uma correção de Deus para o bem das pessoas. Só que elas não, muitas não vão ver dessa forma. E vai ver o castigo pelo castigo, não como uma forma de amor de Deus. No 99, de 19 de julho de 1900, Luísa oferece-se para sofrer para evitar o sofrimento dos povos. Então, vamos continuar na mesma realidade. Esta manhã, depois de ter estado toda a noite e grande parte da manhã esperando a meu adorável Jesus, ele não se dignava vir. Então, cansada de esperá-lo, esforcei-me para sair do meu habitual estado, pensando que já não era vontade de Deus. Enquanto me esforçava por sair, estando quase impaciente, meu benigno Jesus moveu-se dentro do meu coração, fazendo-se ver apenas e olhando-me em silêncio. Impaciente como estava, disse-lhe: Meu bom Jesus, como és cruel! Pode-se dar crueldade maior que esta, de abandonar a uma alma em poder do impiedoso tirano do amor,
que a faz viver em agonia contínua? Oh, como você mudou, de amante para cruel. Enquanto eu dizia isto, diante de mim via muitos membros de gente mutilada, e por isso por isso acrescentei: Ah, Senhor, quanta carne humana mutilada, quantas amarguras e tristezas. Que pena! Não teria sido menos cruel se te tivesse satisfeito neste meu corpo e o tivesse reduzido a tantos pedaços, por quantos pedaços fizeste esses membros? Não era menor mal ver sofrer uma só que a tantos pobres povos? Enquanto dizia isto, Jesus continuava a olhar-me fixamente, como se ficasse ferido. Não sei dizer se também desgostoso, e me disse: No entanto, é o princípio do jugo. Ainda é nada em comparação do que virá. Dito isto, se escondeu à minha vista, sem poder vê-lo mais, deixando-me em um mar de amarguras. Aqui também ela lamentando, reclamando, e ela se oferecendo ali para poder sofrer mais ainda, para poder evitar os castigos, os flagelos. E ele sempre olhando para ela fixamente. O que será que se passava na cabeça de Jesus enquanto ele estava olhando para Luísa? Pode ser que ele estivesse pensando: nossa, é uma pequena filha mesmo, não entende o que eu estou fazendo. Porque e Deus é tão amoroso, tão paciente, tem uma paciência realmente divina e um amor divino, porque um ser humano qualquer, tratando com outro qualquer, muitas vezes não suporta as reclamações, as lamentações, toda essa realidade ali de, de lamento mesmo. Quem que aguenta ficar perto de uma pessoa que só sabe lamentar-se? Mas Deus, Jesus, meu Deus. E ele é um exemplo nessa realidade que ele fica só olhando, tem aquela paciência mesmo de Deus, paciência divina. Ele está nos ensinando também que a gente deve, muitas vezes, se portar nas circunstâncias, muitas delas, olhar, amar, e ele amava o tempo todo, olhava e amava. E a gente também amar tudo aquilo que ele vai nos apresentando e ficar do lado dele, ficar junto com ele em tudo que ele estiver fazendo. E não reclamar, deixar de lamentar. Se vier momentos em que a tendência nossa é se lamentar, reclamar de alguma coisa, a gente lembrar de Jesus, lembrar do amor dele e da paciência dele com a gente, desse amor insondável dele e pedir, muitas vezes até perdão, misericórdia em nome de todos e fazer reparação por aqueles que se desesperam, que se lamentam, que às vezes até a Luísa não era por pouca coisa, mas muitas vezes as pessoas por coisa de nada, blasfemam, lamentam, vivem reclamando na lamúria o tempo todo. Então, que o Senhor possa nos fortalecer para que essa vida divina que Ele está construindo dentro de nós, ela se estabeleça de uma vez por todas e possamos ser para Ele esse espaço de vida e de ação para tudo aquilo que Ele quiser realizar. Amém, filhos.